Opinião dos candidatos da eleição do Vasco. Será que vai ter eleição dia 14 mesmo online? Depois da vinheta. Salve, salve família vascaína, eu sou Eduardo Lima, começando mais um bloco de notícias no canal Resenha Palmeirante. Antes de mais nada, peço para se inscrever no nosso Twitter, Facebook e Instagram, que está aqui embaixo na descrição. Se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe e ative os sininhos para receber todas as notificações. Eleição do Vasco, o Levin, sábado, ganhou por contagem lá, ficou sob júdice, está um imbróglio na justiça, mas estão prometendo dia 14 eleição online. Vou passar os vídeos dos 5 candidatos aí, um trechinho que eu achei mais importante na fala deles, e na volta eu digo a minha opinião sobre essa confusão eleitoral no Clube de Regata Vasco da Gama. Vamos assistir o vídeo aí dos 5 candidatos, já voltamos. Júlio, o que você achou dessa decisão? Como é que você encara essa decisão aí do STJ? Olha, lamentável, mais uma vez chega uma eleição do Vasco para participar, mobiliza o torcedor, mobiliza o sócio, mobiliza a base para participar de uma decisão que foi tomada às 9 da noite. O torcedor está aqui votando, a Sempre Vasco estava muito bem na votação, todas as parciais mostram isso. E se chega aqui e mais uma decisão, mais uma vez uma eleição do Vasco judicializada. Mais uma vez, é lamentável com o torcedor, lamentável com todos nós que participamos do processo político, isso aconteceu. Então, eu deixo aqui o meu repúdio e lamento que mais uma vez uma eleição do Vasco não termina, não conclui por brigas entre as partes. É lamentável. Estou aqui desde madrugada, toda a equipe está aqui desde madrugada, mobilizamos os sócios que compareceram fortemente, dado curto tempo para comparecer. O sócio esteve aqui, votou, vocês estão aqui acompanhando, estão vendo as parciais acontecendo. Nós estamos muito bem na votação, tínhamos tudo para ganhar hoje, e a eleição é suspensa por uma decisão que saiu agora aqui, acabei de ser avisado pela mesa, de uma decisão que foi sair, não tenho ainda todas as informações da decisão, mas é lamentável que mais uma vez se suspenda uma decisão, uma eleição no Vasco por questões jurídicas. Fala galera, estamos aqui confiantes na vitória. Vem pra cá, Pedrinho já esteve aqui, Edmundo, só ídolo. Helder, vem pra cá, vamos votar, galera. Hoje é o dia da amarelinha. É lamentável o que aconteceu nas eleições do Vasco. Seria impossível qualquer vascaíno participar de uma eleição vai ser convocada às 8 da noite para acontecer no dia seguinte. Coletiva de imprensa, obrigado pela presença de vocês, valeu. Falar aí com o nosso sócio, nosso apoiador, você que está nos assistindo agora, obrigado pelo apoio, obrigado pelo carinho, obrigado pela força dada em toda essa campanha. Como você sabe bem, a Sempre Vasco sempre busca trazer para o nosso projeto, trazer para o Vasco nosso projeto de mudança, um projeto de gestão moderna, gestão transparente, um projeto de fazer um Vasco voltar a ser um time campeão, vencedor em campo. Esse sempre foi o nosso projeto. É o que nós colocamos à disposição de vocês desde 2014. É o que a Sempre Vasco coloca para o sócio. Vocês já não conhecem, sabe o que nós fazemos e sabe a forma como nós comunicamos e como nós propusemos no Vasco. Então eu queria contar com o seu voto dia 14. Vamos ganhar essa eleição e vamos começar a transformação tão esperada que eu e você queremos ver no nosso clube. Conto com você sábado lá no voto. Valeu. Vascaínos, então, vou fazer um breve relato dos últimos acontecimentos. Sexta-feira fomos surpreendidos por uma decisão liminar em que deveríamos comparecer no dia seguinte para a votação. Conseguimos nos mobilizar. Foi muito difícil, foi muito complicado. A gente, através de muito trabalho da Mais Vasco, do pessoal todo, comparecemos no dia marcado para a eleição e lá ficamos até 8 horas da noite. Quando foi 8 horas da noite, houve uma decisão também judicial suspendendo a eleição. A partir daquele momento discutimos o que fazer e resolvemos então nos retirar de São Januário.
Para minha surpresa, no dia seguinte, quando eu comecei a me informar a respeito da eleição do dia anterior, eu vi que havia tido uma contagem dos votos. Essa contagem, ela se deu mais ou menos a partir de 2 horas da manhã. O Vasco estava sem luz e não havia nenhum tipo de fiscalização das chapas que se retiraram. Então, a gente pode imaginar um processo totalmente irregular. Agora, é importante dizer o seguinte: a nossa chapa Mais Vasco sempre perseguiu a legalidade. A gente sempre cumpre as decisões judiciais. A gente sempre atua dentro da legalidade, dentro da conformidade. Então, provavelmente vai ter uma eleição no sábado. Nós vamos comparecer. Qualquer que seja a regra dessa eleição, se a justiça assim determinar, nós vamos comparecer para ganhar a eleição. A gente tem certeza que a gente ganha essa eleição. Vascaínas, a eleição no Clube de Regatas Vasco da Gama de 2020 acabou. Houve um vencedor. As urnas mostraram qual é o desejo do sócio do Vasco, aquele que esteve presente em São Januário e que de forma democrática, com a maioria dos votos, trouxe um novo presidente para o clube. Nesse momento, o Vasco deve se unir internamente. Deve haver pacificação de fato. Deve haver união de propósitos, pela evolução, pelas conquistas, pelas vitórias, pelo crescimento institucional do clube. Nossos adversários estão fora do Vasco. De dentro do Vasco é importante que todos saibam disso. É esse o sentimento da torcida do Vasco, que quer um Vasco melhor, conquistador e que respeite seus princípios institucionais e históricos. Saudações vascaínas a todos. Decisão judicial que chegou via e-mail. E é sempre essa a postura do clube, obedecer às decisões judiciais. A partir do momento que a gente toma conhecimento da decisão, a gente não discute, a gente cumpre. Então, todos esses fatos narrados, eles fazem parte de uma grande confusão provocada pelo presidente Mussa desde o início. Porque desde o início eu propus ao presidente Mussa que houvesse consenso, que nós discutíssemos a eleição em conjunto, uma vez que o Estatuto determina que quem faz a eleição é o presidente da Assembleia Geral, coadjuvado pelo presidente da diretoria administrativa. Nós oferecemos soluções, nós trouxemos propostas, sempre no sentido de conciliar e de se fazer a eleição a mais tranquila possível e com a maior transparência possível. Então, eu gostaria de deixar muito claro aqui que todo esse imbróglio, ele tem a assinatura do presidente Mussa, ele tem a digital do presidente Mussa. Bom, dito isso, passado esses esclarecimentos, eu gostaria de dizer que o clube vai permanecer cumprindo as decisões judiciais quanto à eleição. Hoje houve uma convocação do presidente Mussa para uma eleição online, exclusivamente online, no próximo sábado, dia 14. E eu já quero deixar claro que o clube vai obedecer às decisões judiciais, desde que sejam cumpridas as normas do Estatuto. Então, o clube não aceita a Eleja Online como uma empresa que irá promover essa eleição, porque entende que ela não passou pela avaliação do clube, o clube não avaliou o orçamento, não avaliou a proposta. Mais do que isso, no nosso entendimento, existe um conflito de interesses, um claro conflito de interesses, a partir do momento que essa empresa foi contratada lá atrás, na Assembleia Geral Extraordinária. Não foi o clube que pagou e, portanto, eu acho que isso por si só já tira a isenção, né? Não é possível se realizar um processo eleitoral em que um dos participantes, uma das chapas, é quem paga a empresa que realiza o pleito.
Então o clube não aceita, o clube está pronto para fazer aquilo que determina a lei, dentro, obviamente, da legalidade. Basicamente era isso que eu gostaria de dizer em relação à eleição, e mais do que isso, para que esse processo ele siga da melhor maneira possível, para que esse processo, para que a gente tenha isenção na realização desse processo, eu quero deixar claro que eu não participarei de mais nenhuma eleição em relação ao próximo mandato. Até para que a gente consiga... Eu não estou dizendo que a política do Vasco tem sido prejudicial para o futebol do Vasco. Mas, na verdade, eu nem preciso dizer. O resultado está aí. O Vasco é um dos maiores clubes que nós temos no mundo. Um clube que tem uma história fantástica. Um clube que tem títulos que muitos outros grandes não têm. Enfim, o Vasco faz parte da história do futebol mundial. E eu acredito que, como um cara que tem um carinho pelo Vasco, uma gratidão pelo Vasco, essa é a hora da gente definitivamente entender que o Vasco está acima de qualquer coisa, está acima de todo mundo, de qualquer presidente, de qualquer jogador de futebol. O Vasco tem a sua história própria. Não depende de nada e não depende de ninguém. Você disse a todo momento que não participaria do novo pleito. Mas vamos supor que a justiça determine dia 14 ponto, vai ter que ter novamente. Em consideração também a esses vascaínos que mesmo contrariados, chateados, topariam participar de novo, e talvez até para legitimar ainda mais uma vitória, ainda assim você não declinaria da sua posição de não participar de novo pleito? Essa decisão está tomada. O pleito já foi feito, a eleição acabou. Não existe mais candidato no Vasco, todos são vascaínos. Eu não participo de outra eleição. Aconteça o que acontecer, o mundo pode cair, eu não participo de outra eleição. Obrigado. Eu e 3.347 vascaínos que lá estavam e outras talvez milhares de pessoas que lá participaram trabalhando, nós não somos palhaços e o Vasco não é um circo. Boa noite, Wagner Menezes. Sem dúvida, né? À medida que nós tivemos uma grande festa democrática vascaína, para a primeira vez na história do Vasco eleger um presidente de forma direta, que era um anseio de todos os vascaínos. E aí, os concorrentes que sentem que estão perdendo o pleito, melam o jogo e vão para o tapetão e querem outra eleição. Quer dizer, as 3.347 pessoas que foram lá votar são o quê? Palhaço e o Vasco um circo. Você não aceita mais esse tipo de vida política do Vasco. Se repetir, você se afasta. Você não faz parte desse pacote. Eu estou aqui no limiar entre o início e o fim, né? Se a gente tiver confirmada a minha eleição, é o início de uma grande etapa na vida do Vasco. Eu tenho certeza que o que a gente tem para entregar para o Vasco é muito bom, tanto é que foi aprovado pela maioria dos sócios. Se o Vasco, através dos seus poderes, dos seus agentes políticos, insistirem nessa judicialização que está cansando todos os vascaínos, nessa questão dessa interferência externa que temos o tempo todo, de fora para dentro e não de dentro para fora no clube, é o meu fim como político do Vasco. Eu vou passar a me dedicar única e exclusivamente aos meus negócios. Aliás, você é um grande advogado, brilhante, vitorioso. A decisão do ministro Humberto Martins, ela foi correta? Não, porque o STJ, ele não tem competência jurisdicional para dar a decisão contra uma decisão contra uma decisão anterior de um juiz de segundo grau do tribunal recorrido. O STJ só tem jurisdição, de acordo com a Constituição, para revisar decisões dadas por um colegiado, nunca por um magistrado, como foi o caso, como se chama decisão monocrática. Então a decisão é completamente equivocada, possivelmente o presidente do STJ foi induzido a erro, e nós temos aí a certeza de que isso tem que ser revisado. Se por acaso não for, por qualquer razão que seja, né, talvez até meta jurídica, uma razão
política, nós estamos fora dessa política, que realmente estamos muito cansados. Foram 2 anos para construir um grande projeto para o Vasco, que foi brindado com a vitória nas urnas, e se querem me tirar esse direito, que fique então aí o Vasco com quem os poderes do Vasco quiserem, esses candidatos que querem se tornar presidente que se tornem e tentem entregar para o vascaíno aquilo que eles acreditam que é o melhor para o Vasco. E aí, você viu aí, né? Sérgio Frias já disse que o Leve esse ano, para ele já é o candidato, já é presidente do Vasco. O Leve esse ano também já consta dizendo que é presidente do Vasco. A gente vê o Brant aí dizendo que foi irregular. Até no vídeo do Brant eu botei o que ele colocou de manhã, pediu para todo mundo ir votar, depois chega mais tarde dizendo que foi um desrespeito, todo mundo está sem máscara. Ele foi o primeiro a pedir para a galera ir votar sem máscara no lado de todo mundo. Então, no meio desses aí, o Brant para mim perdeu o meu respeito, entendeu? Tá querendo, junto com o Mussa aí, criar uma polêmica em São Januário. Você viu aí o vídeo que ele falou? Você vê metade da torcida contra, mais que a metade contra, e muitos que são a favor da chapa Sempre Vasco. E você vê o Campelo aí falando que se tiver eleição, já tirando a candidatura, não se reelege mais, não mais candidato. Ele falou que não está mais a fim de participar. O Leve diz a mesma coisa, que não vai querer mais participar, e fica aí o Brant chamando todo mundo para dia 14, o Mussa, junto com o Mussa, para a eleição online, e você vê o Salgado na dele, mas junto, não estamos dizendo que está junto do Mussa e junto do Brant, mas ele está aí. Eleição para ele também ele está aí para a próxima eleição. Se continuar de ter eleição online, o Salgado e o Brant estão aí. Para sábado ter eleição online, né? Eu digo para você, o colégio eleitoral o colégio São Januário lá do Vasco tem eleição domingo aí para prefeito e vereador. Aí você vai fazer um pleito em São Januário online. Não estou entendendo o que o Mussa quer. O Brant dando apoio para ele, óbvio. Para mim, estão querendo botar mais um golpe aí. É uma opinião minha de Eduardo, minha opinião. Cada um tem sua opinião. A democracia reina, cada um pensa o que quiser. O Brant quer entrar do jeito que o Campelo entrou, mas o Campelo pelo menos entrou num golpe, que a galera diz, mas entrou no conselho. O que o Brant está querendo fazer é um golpe mesmo, e nenhum dos 5, cara. O que eu falo para todo mundo. Nenhum dos 5 pensa na torcida vascaína e pensa no clube de regata Vasco da Gama. Primeiro, todo mundo está pensando no seu próprio umbigo. Todo mundo quer o lugar máximo, todo mundo quer a cadeira máxima, a poltrona de presidente do Vasco da Gama. Para eles, em primeiro lugar, eles têm que conquistar isso. Eles têm que conquistar a presidência e têm que estar sentando lá e dizendo que é o presidente do Vasco. Depois que eles vão pensar em nós, torcedores, e vão pensar no Vasco da Gama, que eu acho isso ridículo. A política do Vasco é ridícula, entendeu? Os candidatos, sábado que fizeram foi horroroso. Essa semana aí entra na justiça, um diz que já é presidente, outro diz que vai ter eleição online, o Mussa aí no meio, não sei porque o Mussa não saiu ainda do Vasco, não sei o que ele faz até agora lá. Campelo, carinha de santo, diz que não vai participar, mas também não dou crédito nenhum pro Campelo. Salgado fica na dele, mas também não dou esse crédito. Eu respeito muito o Salgado, mas assim, para mim, desde o começo eu disse que era o Salgado ou o Leve que levava a eleição, e que vimos sábado aí o Leve com a diferença pro Salgado, quase de 200 e poucos, quase 300 votos de um para o outro, mas ficou o Leve em primeiro, o Salgado em segundo. Mas o Salgado aí vai na onda do Brant, vai na onda do Mussa, que a eleição online vai ter. Se tiver, não vai ter. Quem for vencedor, isso vai acabar na justiça. O Leve não vai deixar barato, chamando o Leve aí, venha se você tiver coragem, venha aí. Galera, a eleição de sábado foi pela lei, ela foi limpa. Teve uma porcentagem de votações, teve uma porcentagem de votos que pela lei é considerada uma eleição legível. É uma eleição
que é aceita. Você vai para a justiça, você consegue sim um liminar. O Levy indo para a justiça, ele consegue sim um liminar junto ao o que foi visto sábado lá. Ele foi contado os votos, ele foi o candidato e pronto, porra. Ele é o presidente do Vasco, Levy. Brigou com o Campelo, brigou. Os nervos dos candidatos foram para cima, foram. Mas galera, velho, o que o Mussa e o Brandt estão querendo fazer, para mim é safadeza de primeira, velho. Como eu digo para vocês, tenho muitos amigos na Sempre Vasco, mas não vou ficar no lado, não vou passar a mão na cabeça de ninguém, entendeu? Todos errados, só o Sérgio Frias aí, que foi homem, chegou e falou: acabou, gente, o presidente é o Levy, acabou o Levy. Mas fora isso, fica essa palhaçada, fica um time aí, sente no gramado sim. O time tá mal, mas sente no gramado sim, com esse brolho de política aí. Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer. Tô subindo esse vídeo aqui para explicar mais ou menos a semana do Vasco como foi. E vamos esperar aí se dia 14 vai ter, esse sábado agora, eleição online ou não. E eu digo para vocês, se tiver eleição online, praticamente vai estar salgado ao Brandt, ou até o Brandt sozinho no dia, concorrendo, e isso vai para a justiça. Isso não vai acabar, isso suja a imagem do Vasco, como sujou para o mundo todo a imagem do Vasco já, e vai continuar sujando. Quem sofre é nós torcedores, e quem sofre é a instituição Clube de Regata Vasco da Gama. Palhaçada que estão fazendo com nós torcedores e com o nosso clube. Então tá rolando uma assinatura aí, um abaixo-assinado tá rolando aí, para todo mundo assinar para a eleição de sábado ser considerada uma abaixo-assinado da torcida. Eu vou deixar na descrição aqui embaixo também esse abaixo-assinado. Quem quiser se inscrever, se inscreva. E galera, temos que pensar no Vasco, e eles não estão pensando no Vasco, eles estão pensando no próprio umbigo. Eles querem a cadeira máxima, presidência do Vasco. Então vamos ver até onde essa palhaçada vai continuar, e eu espero que sábado a gente ganhe o Sport. Provavelmente amanhã a gente vai ter uma live do pré-jogo do Vasco Sport. A gente fala mais sobre o assunto aí do vídeo e do jogo Sport Vasco sábado na Ilha do Retiro. Valeu galera, compartilha aí, um abraço para vocês, fica com Deus, saudações vascaínas, fui, valeu!